que vocês acham? Trago do pessoal que mandou a mensagem antes? Por favor. Vai lá, a Cacau falou: "A projeção astral pode ser considerado um dos seeds descritos nos textos do yoga como uma capacidade paranormal desenvolvida por meio de práticas espirituais profundas?" Eu não conheço uma literatura clássica que mencione especificamente esse termo, mas Faz sentido. um dos 8 Mahasiddhis é a capacidade de se deslocar no espaço, de alcançar distâncias inimagináveis. Poderia isso estar se referindo a uma projeção astral? Me parece que sim. Dependendo da leitura, né? Acho que é tudo Quando eu estava faz interpretação. Quando eu estava fazendo do literal, é um pouco isso, né. Será que essa projeção astral não é o chegar será que aí eu vou exagerar, será que a internet não é essa capacidade de eu chegar a todo lado? Sabe, se a minha ideia é eu estar em todo lado que eu quero, eu tenho um amigo na Holanda que eu posso pegar o Instagram e falar com ele no mesmo instante. Aí, tendo esse talento, não fica, assim, de certa forma, menos necessário fazer uma projeção astral, ou eu fazer um teletransportação, né? Posso entrar na sua viagem? Pode, por favor. Internet é comunicação. Também. E alguns estudiosos dizem que a era de Kali, a era das trevas, porque existem 4 grandes eras no hinduísmo, a era da virtude máxima, que é Satya Yuga, aí depois tem 2 intermediárias, que é Treta Yuga e Dwapara Yuga, e a última, que é a pior de todas, que é a que nós nos encontramos, e o vício predomina sobre a virtude, é a Kali Yuga. Que não tem nada a ver com a Kali, deixa ela fora da história. E uma das características da Kali Yuga era o seriam foi previsto isso, que seriam os adventos tecnológicos e a gigantesca capacidade de comunicação que seria desenvolvida. E aí eu fiz essa ponte mentalmente, enquanto vocês estavam falando, entre a internet ser o seed e essa capacidade de comunicação enquanto seed ser um obstáculo, e é por isso que ela está na era de Kali e não na era da virtude. Ah, se fosse em outra época, tipo, iria ser super, mega, ultra bem aproveitada, né? Hoje em dia é É. até bem mal aproveitada. Mas quando Ah, ele falou, eu lembrei de outra coisa. Sabe aquele filme De Volta para o Passado? Não, De Volta para o Futuro, primeiro. Foi mal? De Volta para o Futuro, que era mais ou menos 1980, não era? Sim. Que o objetivo, mais ou menos em 2000, que era os carros voarem, não sei o quê, a gente já está em 2014 acho que era. 2025. 2014? Obrigada. O Thiago sabe todos os detalhes. Então, 2025 os carros não voam ainda, mas olha o que a gente tem para além do que eles tinham imaginado, né? Do que as pessoas imaginavam também. A gente imaginava que ia ser uma diferença de 1900 para 2000 surreal, né? Sair dos Flintstones, né? Das coisas de pedra Os Jetsons. para os Jetsons, não era? É. E assim, os nossos carros ainda não voam. Já tem um carro elétrico, já não sei o quê, mas o carro ainda não voa. Mas e essa internet louca? Você já viu a que lugar que a gente chega com essa internet? É uma coisa doida mesmo. A gente evoluiu. O telefone, o celular. Gente, celular faz tudo hoje em dia. Antigamente, os computadores eram processadores. Eu lembro do 286 ainda. Eles foram para a Lua com tecnologia menor do que cabe num celular, né? É surreal pensar nisso, sabe? Então, assim, a gente fica imaginando uma coisa, mas acontece outra. E tudo bem, saber dar valor ao que você tem, né, na hora. Mas eu estava pensando nisso, quando você falou, eu falei, cara, o De Volta para o Futuro, que foi para o passado, né? Uhum. Por isso que deu o nó. Pô, olha, a Ilka tocou num outro assunto, que aí até eu quero falar eu pergunto, eu respondo. Quando eu era criança, há muito tempo atrás, passava muito na televisão esses yogis que andavam sobre as águas, sobre brasas, levitavam, dormiam sobre uma cama de prego.
confesso que foi isso que me chamou a atenção para o yoga. Os Tá, e faquirs. aí, o Siddhi sempre se foi falado. Eu até li que uma cultura pré-yoga, tipo, que nem era ariana, já eram como uns magos, que eles praticavam algo que talvez tenha dado origem a yoga, com o objetivo dos Siddhis. Então, isso aí é algo muito antigo. Mas o Hatha Yoga, quando ele surgiu a princípio, né, quando você pega o Ashtanga Yoga de Patanjali, que tem os 4 angas mais sutis, né? E aí aquele separado virava o Raja Yoga, e o Hatha Yoga eram os 4 angas mais densos, o Yamas, Niyama, Asana e Pranayama. E aí foi um primeiro yoga que talvez falasse assim, o objetivo não é tanto o Samadhi. E aí, se não é o Samadhi exatamente, qual é o objetivo? Aí que começaram a falar muito dos Siddhis como quase como uma publicidade mesmo, ó, venham praticar yoga. Então é muito legal que a Yuka tenha começado por causa disso, né? O que vocês acham de os Siddhis como atrativo para a prática? Quando eu olhava os faquirs, né, que eu era muito naquele sentido daqueles filmes super antigos, lembra quando apareciam os faquirs? Muito antigos mesmo. Eu achava muito interessante, mas não ligava o yoga de forma alguma. Então, para mim, hoje em dia, eu vejo claramente que é. Mas, para mim, assim, não foram os Siddhis que me levaram ao yoga decididamente. Assim, nunca pensei nos Siddhis. Inclusive, para mim, como eu disse, né, aqui no início do podcast, eles são muito impegáveis, né? Eu não vou chegar nele, tá? Então, não foi isso que me levou, não é isso a minha busca. Mas que eu acho que sim, tem muita gente que busca, que procura, que vai, principalmente lá no Oriente, mais aqui do que aqui no Ocidente até, eu acho que sim, porque é como se fosse uma coisa muito especial, né? Um presente muito especial. O que você pode conseguir? E aí me parece mais fácil que o Samadhi, né? Talvez não no sentido de faquirismo, mas eu acho que é inegável a influência que o livro Autobiografia de um Yogi, do Paramahamsa Yogananda, exerceu sobre todo o mundo do yoga e, de muitas formas, abriu as portas do yoga, do Ocidente para o yoga. E ele fala muito de siddhis, fala muito de poderes, do Lahiri Mahasaya, do Yukteswar Giri, do próprio Yogananda, da Ananda Maimar. Então, é um livro que fala muito, muito sobre siddhis, talvez não com esse nome, mas que fala sobre esses poderes sobrenaturais e o poder que isso exerceu no mundo é inegável. Eu conheço muita gente que resolveu mergulhar no yoga porque, de alguma forma, teve contato com aquele livro. O John está falando do Goraksha Shataka, que é também uma das obras clássicas tradicionais de Hatha Yoga, assim como o Shiva Samhita, Kirana Samhita, Hatha Pradipika, e que falam um tanto sobre siddhis. Tá vendo? Quase dava pra gente fazer uma parte 2 do